O escritor irlandês James Joyce passeia por Brasília. A partir deste enredo, digamos, onírico, Pedro Braga escreve uma novela onde discute a visão futurista da capital a partir da vivência de seus moradores. Uma fantasia real que ele discute com a gente na entrevista de hoje. Na dica da leitura, as visões líricas e melancólicas de um país na análise dos livros O Ciclista da Madrugada, de Arnaldo Bloch, e Crônicas da Vida e da Morte, de Roberto da Mata. O Leituras conversa agora com Pedro Braga. Pedro, bom, você está lançando 2 romances, né? E são 2 textos díspares, em vários aspectos, né? Mas vamos começar por James Joyce em Brasília, que é um outro panorama da cidade, né? Quer dizer, embora haja a Brasília política, você tenta, de certa forma, privilegiar a Brasília cotidiana, né? Quer dizer, vamos falar desse tempo. Como é que surge esse livro? Como é que você começa a elaboração desse livro? Eu queria justamente, estava se formando justamente uma população eminentemente de Brasília, candanga, pessoas com um determinado estilo de vida. Então eu tentei flagrar nesse livro e fixar nesse livro as crenças, os mitos, as idiosincrasias e, sobretudo, o imaginário da população de Brasília, pegando fatos do cotidiano, pessoas comuns, os anti-heróis da vida brasiliense, e jovens, ex-políticos, escritores, frequentadores da noite, com todas aquelas suas preocupações muito típicas de Brasília, que era ver os ovnis, os ufologistas que esperavam ver os discos voadores, as preocupações filosóficas, o cotidiano de Brasília, justamente, que não havia um livro, um romance que tratasse especificamente dessa questão. E eu quis, então, fazer esse registro romanesco com esses personagens, com toda a problematização dos personagens no contexto urbano, quer dizer, o humano no urbano. E aí eu ousei. E a minha ousadia consiste justamente em tentar fazer algo que não seria nem paródia nem pastiche, utilizar uma linguagem que fosse tão ousada quanto a arquitetura da cidade. Agora, há um aspecto... Bom, o título ele já tem alguma coisa de emblemático, porque aparentemente era como se o James Joyce, que morreu, sei lá, na década de 20, salvo engano, não tenho certeza, mas deve ter sido por aí. Como se ele estivesse em Brasília, e não é bem isso, né? Quer dizer, o Joyce aqui funciona mais ou menos como a cantora careca do Ionesco, né? Quer dizer, ele não está presente. Ele não está presente, né? Agora, de certa forma, ele está presente nesse respaldo linguístico que você falou, né? Quer dizer, é isso mesmo, né? Exatamente. O título. O título é uma pequena provocação. Ele tem uma certa intenção provocativa, né? Porque ele não está presente. É um pouco como a obra dele, o Morto, em que o personagem principal é um morto, que, portanto, não está na história, mas não está na história. Ele também serviria de exemplo, justamente, você citou muito a propósito a cantora careca, que não existe na peça, não está presente, não é uma personagem da peça. Portanto, o James Joyce ele estaria presente um pouco subrepticiamente, à medida em que eu faço remissões à obra dele,
sobretudo Ulisses. De passagem, eu faço uma pequena remissão a Finnegans Wake, que é uma obra difícil, dificílima, que eu tentei ler justamente com um amigo, um colega, que era da Universidade de Oxford, inglês, portanto, e que tinha grande dificuldade, imagina eu, em decodificar Finnegans Wake, mas a certa altura da obra ele se refere a Dom Sebastião. E isso faz uma espécie de link com a cultura luso-brasileira, que eu, inclusive, aproveito dentro daquele quadro da profecia de Dom Bosco e antes da profecia do Quinto Império, do Vieira. E, então, faço algumas remissões. Esse tipo de livro, como você deve ter percebido, Maurício, ele permite vários tipos de... Ele tem vários tipos, tem vários graus de possíveis interpretações. Pode-se fazer uma leitura de primeiro grau, e pode-se fazer uma leitura de um segundo ou terceiro grau, se se quiser, à medida em que existem remissões interessantes a obras, por exemplo, de Mallarmé, Sousa Andrade, que são grandes escritores. O Sousa Andrade é um escritor que ele rompe, embora vivendo no século XIX, ele é uma espécie de modernista avant la lettre. Ele rompe inteiramente com a estética romântica e não envereda pelo parnasianismo. Ele quebra completamente os cânones da estética anterior e inaugura uma estética que já abre caminhos para uma estética modernista. Portanto, ele seria um modernista avant la lettre. E o Mallarmé, que era um simbolista e que já também avança nesse sentido. E faço remissões também, pequena passagem, quando eu falo numa frase, a Flaubert. Então, você pode haver diferentes decodificações, se pode ler no primeiro nível, no primeiro grau de leitura, como também se pode aprofundar mais. As ousadias, você vê que eu utilizo muitas figuras de retórica, como a aliteração, exploro muito a questão do ritmo. Eu me permito transgressões. Esse livro é uma transgressão, porque, a bem da verdade, ele foge completamente aos cânones estabelecidos pela gramática. Eu me lembro muito bem, a esse propósito, de uma frase do Roland Barthes. Roland Barthes, que eu tive a aventura de conhecer, um jovem estudante na Universidade de Paris, ele me recebeu, eu tive a aventura de ser recebido pelo Roland Barthes. Eu tinha 20 anos, ele já era um homem de 50 e já uma celebridade na cultura francesa. Tempos depois, ele foi admitido no Collège de France, que é uma grande instituição da cultura francesa. E todo professor, todo mestre, que era admitido no Collège de France, fazia, ao ingressar, uma aula magistral. Ele fez uma aula chamada lição, onde ele dizia, entre outras coisas, uma frase que me marcou muito e que me serviu de orientação para a questão da poesia e da modernidade. Ele dizia que a língua, o idioma, a língua, não era nem democrática nem fascista. Não era nem democrática nem fascista. Ela era simplesmente totalitária. Portanto, aí ele estabelece justamente o rumo de que a obra de arte poderia enveredar para justamente quebrar os cânones estabelecidos pelo caminho da transgressão. E a poesia moderna, a literatura moderna, ela é marcadamente transgressora.